você, comerciante, empresário, que deseja divulgar sua marca ou seu produto, entre em contato conosco pelo telefone 98127-8277 e anuncie em um de nossos programas. Esta é a TV Nova Opção, a TV conectada a você. Seja bem-vindo ao Nova Opção Notícias. A nossa equipe de reportagem esteve na reinauguração do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Ilha da Convivência, e do Ambulatório de Saúde Mental. Este evento contou com a presença de diversas autoridades, o prefeito Josias Quintal e vereadores. Com reportagem de Alessandro de Souza, vamos às imagens. Vamos dar início aqui a essa inauguração da criação, do ambulatório de saúde mental e também da reforma geral aqui do CAPS. Vamos passar aqui a palavra para o nosso querido secretário municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua. Com muito carinho com vocês, Enéia Chaves de Oliveira. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, vereadores, autoridades presentes, primeira dama. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, nessa reinauguração do CAPS, que vocês podem acompanhar pelas fotos. Ele já vem se degradando há muito tempo não tinha uma reforma ou sequer uma pintura. E nesses anos que nós estamos aí, eu particularmente estou há 2 anos e 5 meses, completei essa semana, enfrentamos muitas dificuldades para chegar a esse ponto que nós chegamos. Era a verba que não vinha, ou era a verba que tinha que esperar juntar, às vezes o orçamento não dava, e a gente teve que cata daqui e cata de lá, até chegar a verba e o orçamento tudo juntinho para poder fazer essa reforma. Eu fico muito feliz porque nós sofremos muitas críticas, muitas vezes até críticas não construtivas, só críticas mesmo destrutivas, porque nunca me importei com críticas, até gosto das críticas quando você tem uma crítica e apresenta também uma proposta, uma solução, mas aquela crítica de maldade, aquilo a gente sente, mas fica com pena até de quem faz, e para mim é um sonho realizado, porque nós ficamos aí desde dezembro, mais ou menos, com a mão de obra própria, fazendo essa obra. Até queria agradecer aqui de antemão à Secretaria de Obra, ao PAIS, aos nossos funcionários da Secretaria de Saúde. Tá faltando alguém, Ana? Porque tem muita gente que ajudou aqui. Todo dia vinha gente aqui, o pessoal toda a equipe da saúde, agricultura, todas as secretarias envolvidas nesse projeto. Até porque, se isso fosse uma obra que fosse feita por um empreiteiro, alguma coisa, ia custar 3, 4 vezes mais. Então, em respeito ao dinheiro público e na esperança de ter uma obra bem feita, aos nossos moldes e que fosse funcional para a gente, é o que basta. Fico feliz de estar tudo realizado, mas fico mais feliz ainda de olhar para a cara, para o rosto de cada funcionário e cada paciente e ver o sorriso tampado no rosto. Isso é que me satisfaz. Obrigado. Ok, essas foram as palavras do secretário municipal de saúde, Enéia Chaves. E agora, com a palavra o diretor do Departamento de Saúde Mental, Dr. Alain de Aguiar Almeida. O pessoal que está gritando mais ali, o pessoal da equipe está puxando o saco, não é isso? Você fez a cabeça desse pessoal. Então, assim, hoje é um dia marcante para a gente, assim, aqui do CAPS, ali do ambulatório, até para o pessoal da residência mesmo, que é um pedido antigo, um gritou aí, que é um pedido antigo nosso, e hoje foi cumprido. Eu estou com medo de ser repetitivo, porque a gente já falou bastante na rádio hoje, e geralmente o psicólogo fala pouco. Então, assim, é um momento, primeiro que é um momento muito feliz, pessoalmente para mim. Eu estou fazendo 10 anos de retorno à Pádua, há 10 anos que eu trabalho no SUS, e eu estava comentando com o Neinha ontem, que nesse tempo todo eu não vi o CAPS do ambulatório ficar como ele está agora. Isso é muito importante. O Departamento de Saúde Mental de Pádua, ele está completando esse ano 20 anos, então assim, é um marco, como eu falei mais cedo,
um espaço de tratamento foi muito primário no estado do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros do estado do Rio de Janeiro, e passa a estar nesse lugar. Nós temos uma residência terapêutica, leitos lá no hospital Hélio Montesano para dar suporte aos nossos pacientes. Então, assim, é um momento importante. É um trabalho feito pelo prefeito, pela Secretaria de Saúde, com a ajuda de outras secretarias. É um trabalho de uma equipe, que eu costumo dizer. Nunca é um trabalho de um, mas de uma composição de pessoas, e isso é muito importante. Eu estou preocupado, eu estou querendo falar pouco mesmo, e estou preocupado com a chuva, e queria que o prefeito pudesse falar antes que todo mundo ficasse molhado. Prefeito. Eu vou franquear. Nós vamos franquear a palavra aos vereadores. Eu não estou com pressa, estou alegre, vamos inaugurar. Se tiver de chover, que venha a chuva. Então, sem pressa, fica franqueada a palavra aos vereadores. Vai falar com o vereador? Maria Dib. Fala, Maria Dib. Boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E se todos paduanos soubessem como é importante para a gente que está lá dentro da prefeitura, está dentro da política, ver vocês juntos quando a gente inaugura alguma coisa. Se vocês souberem como que é bom, como a gente se sente bem, porque a gente dá duro de todo jeito. Não viu como que o Alan falou, como que o secretário de saúde falou? Então, a gente luta, pede. Eu, então, só sei falar, pedir na rádio, que vocês todos devem ouvir. Então, essa presença de vocês anima a gente a fazer sempre mais coisas boas para vocês. Este posto é de muita importância mesmo. Aliás, eu tenho um filho que é psiquiatra, trabalha aqui na Alan com vocês aí, gosta muito de vocês, gosta muito da equipe, das meninas, de todos os funcionários daqui, ele elogia. E eu também trago doente aqui, de vez em quando eu estou aqui, né, trazendo gente. Eu vejo que todos funcionam direitinho, estão de parabéns, todos os funcionários aqui desse posto de saúde, posto CAPES. E temos que ter mesmo isso. Eu costumo pedir ao povo para ajudar a gente a pedir a Deus, para a gente conseguir sempre coisas para Pádua, porque um posto como esse é de suma importância, porque hoje já não existe mais sanatórios, não existe mais outras coisas, que ficou para trás. Então, isso aqui, quando alguém passa mal, fica doente dentro de casa, dando um estremelique lá, sei lá como que fala. Então, eles me telefonam, eu apanho no carro e trago para cá. Ou ligo para o meu filho em São Paulo, para ele receitar algum remédio pelo telefone, para a gente comprar, dar à pessoa. Então, ninguém está livre de ficar doente, ninguém está livre de dar um ataque de nervo, ninguém está livre. Faltou um dinheiro, começa a cobrança, a pessoa fica nervoso, precisa de um socorro. Então é de muita importância isso aqui. Eu estou muito feliz com todos vocês aqui. E gostaria que toda vez que tivesse uma inauguração assim, que comparecesse bastante gente, porque anima a gente a lutar por vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Que Deus abençoe a todos. E uma boa noite. Agora os dois colegas. Vamos passar aqui agora para o vereador Torim. Fala, Torim. Boa noite ao povo presente, boa noite ao prefeito, ao secretário, ao Alan. Eu venho aqui dar os parabéns ao prefeito, ao secretário de saúde, ao Alan, porque tem mais ou menos aproximadamente um ano nós estivemos aqui fazendo uma visita nesse prédio. Estava precário, como vocês estão vendo ali no telão, e vocês estão de parabéns pela obra. E eu quero falar para vocês que há pouco tempo que eu venho conversando com o prefeito, é uma pessoa que se dedica muito pela saúde do povo. Então é só isso, muito obrigado. Esse é o vereador Luiz Carlos Tourinho, e vamos ouvir agora Antônio Carlos Bastos. Excelentíssimo prefeito Josias Quintal de Oliveira, a quem eu cumprimento
todo o seu secretariado, toda a sua equipe de governo. Prefeito, diante de tantos agradecimentos que foram ditos aqui hoje, eu queria também, não poderia deixar de fazer esse agradecimento. Eu queria direcionar ao secretário Neinhas, ao Alain e a todos os funcionários, principalmente vocês funcionários. Se vocês não trabalharem aqui da forma que vocês trabalham, com amor, com dedicação, nada dessa obra vai valer, não é? Eu vejo aqui duas vizinhas minhas, a Creilce, a Marli. Tive o prazer de trabalhar com a Marli no asilo. Eu fui vice-presidente lá do asilo. Então eu constato isso na prática, sem estar aqui presente, mas eu sei. Porque se não tiver amor, nada disso aqui vale. Parede bonita, ar-condicionado. Então, a gente constata isso no carinho dos pacientes com vocês. Então, prefeito, essas são as minhas curtas palavras, mas de agradecimento ao senhor pela seriedade que o senhor vem conduzindo essa administração. Eu estive com o Aurélio Molim aqui, que foi professor do Alain, saiu de São Gonçalo do Neinha, né, do Jardim Júnior, ele relatou ali. Então ele veio exclusivamente de São Gonçalo aqui e se queixando da dificuldade que se encontra a Prefeitura de São Gonçalo, um município grande, com mais de 1 milhão de habitantes, com referência ao descaso do governo do Estado e do governo federal. E, então, eu saliento isso, prefeito, e parabenizo o senhor por essa obra, diante de tanta crise, de tanta dificuldade. A gente ouve tanto ali na Câmara falar que não tem crise, não tem dificuldade, mas tem, gente, isso é real e é verdadeiro isso. Muito obrigado e boa noite. Palavras do vereador Tenente Bastos. E agora com vocês, vereador Eduardo Silva Leonora. Fala, Dudu! Em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. Eu estou aqui, mais uma vez, eu quero começar agradecendo o prefeito Josias Quintal pela nova direção no Hospital Hélio Mortezano. Estive lá hoje, prefeito, constatei, já tem uma boa melhoria, os ar-condicionados já está tudo funcionando. Então, só foi muito bem, assim, teve uma escolha muito boa, a população que frequenta o hospital está me pediu hoje, que eu estive lá, para agradecer o senhor nessa inauguração aqui. E venho dizer também que eu fui um dos vereadores que fiz indicação também para melhoria aqui na ilha, que teve um momento que eu tive aquele problema meu, que eu surtei, eu fiz vários tratamentos aqui, através do doutor Alain, do doutor João Paulo, da doutora Filó, fui muito bem recebido aqui e hoje eu me sinto muito feliz vendo que a minha indicação foi feita, realizada. Pedi o prefeito também para poder contratar mais um médico psiquiatra para cá, graças a Deus, né, Alane? Conseguiu isso aí, então me sinto muito feliz, ser um vereador humilde, honesto, abracei o governo, vou no governo até o fim. Às vezes eu fico lá dentro da Câmara, lá, sou às vezes assim, um pouco humilhado, massacrado, mas isso a gente deixa para lá, porque o povo está vendo. Eu fico muito feliz mesmo, prefeito, muito feliz. Hoje, às vezes a gente vem falar, a saúde de Pádua está ruim, mas a saúde de Pádua, para mim, é nota 10. A gente vê, a gente com pouco recurso, nós conseguimos inaugurar um posto de saúde na Cidade Nova. O posto de saúde lá foi construído do chão. Vamos inaugurar agora em breve no São Luís. Então a nossa saúde de Pádua não está ruim, como o povo fala. Se tivesse ruim, o nosso hospital, doutor Alain, não atendia, às vezes, pacientes de Aperibé, de Itaucara, de Perapitinga, que vem até a nossa cidade. Então, a nossa saúde de Pádua hoje é nota 10, nós temos profissionais aqui, entendeu? Criticar é fácil. Eu quero só dizer, crítica para o nosso governo hoje. Nosso governo, crítica para nós é motivo de elogio. Muito obrigado, boa noite a todos. Esse é o Dudu. Aí, ó, e só lembrando, ele esqueceu de falar da criação do posto de saúde do Gabri, do posto de saúde do bairro Chalé, de reforma e ampliação do posto de saúde de Santa Cruz, reforma e ampliação do posto de saúde de Pitiguaçu,
reforma e ampliação do posto de saúde de Baltazar e por aí afora. Eu queria convidar uma colega de trabalho para poder falar um pouco. Ela trabalha aqui na ilha já há 12 anos e queria ela uma representante, uma profissional dedicada, cuidadosa, acolhedora com os pacientes. Queria que ela pudesse falar um pouco para todos nós. Graziela. Boa noite, excelentíssimo senhor prefeito, o secretário de saúde, os demais vereadores, né, nosso colega e a nossa equipe maravilhosa do CAPS. Eu trabalho aqui há 12 anos e trabalhar no CAPS para mim é uma honra, né? Porque muitos desconhecem o nosso trabalho. Os nossos pacientes, muitas das vezes, são muito discriminados pelo fato das pessoas não conhecerem o que é um CAPS, o que é a saúde mental. Então, nós passamos por momentos muito difíceis, né? Não só na estrutura, mas nós temos um coordenador que acredita na saúde mental, que acredita naquilo que ele faz e que acredita na equipe que ele tem. Porque cada um aqui, desde aquele que, pelo trabalho mais humilde, aquele que limpa o chão, tem um papel importante aqui. Então, não é o psicólogo, não é o médico, não é assistente social, todos nós somos uma equipe que acolhe, que trata, que se coloca no lugar do outro, né? Que isso é muito importante, porque ninguém está longe de ter um problema como as pessoas que chegam aqui. E ultimamente a gente tem acolhido não só pessoas com transtorno mental, mas com uso abusivo de álcool, de drogas, onde a gente acolhe mães desesperadas que não sabem o que dizer e o que fazer com seus filhos. E a gente se coloca no lugar e a gente tenta, né, ajudar, acolher e fazer algo por essas pessoas. Então, muitas das vezes, os nossos pacientes na rua são chamados doidinhos, os maluquinhos. Eles não são doidinhos, não são maluquinhos. Eles são pessoas que merecem respeito, e muito respeito, porque eles são amorosos, sabe? O nosso trabalho é um trabalho árduo, sabe? É árduo. Muitas das vezes não é um trabalho físico que nos cansa, é um trabalho mental. Então, eu gostaria, sabe, de parabenizar o secretário Enéas, que eu vi a dedicação dele, sabe, colega de profissão, porque eu também sou fisioterapeuta, né, e eu vi ele chegando aqui, em pleno, sabe, de carro, com material, e as coisas acontecendo, e veio a chuva, e derrubou o telhado, e a gente desesperado, quase caindo em cima da cabeça da gente. Então, foram momentos difíceis. Mas, olha, uma coisa que eu notei, mesmo o prédio estando precário, caindo, a equipe ficou de pé. Sustentamos. A equipe ficou de pé. E é para essa equipe, sabe, que e não só para a equipe, pelo nosso coordenador, sabe, o Alan, e cada um de vocês, que foram muito importantes para que esse prédio hoje, né, estivesse aqui tão lindo. E eu acho que a gente acredita no nosso trabalho. E é isso aí, gente. Vamos continuar. Mesmo com prédio precário. Antes, com prédio precário, nós já fazíamos o nosso trabalho. Agora, com o nosso prédio arrumado, ninguém segura a gente. Essa é a Graziela Amaral, fisioterapeuta do CAPS. Prefeito, o senhor ainda vai esperar mais um pouquinho, porque agora eu vou passar aqui o microfone para a nossa secretária de administração, Jô, que vai dar uma palavra aqui, vou receber com muito carinho. Boa noite a todos. Depois desse discurso da Graziela, acho que eu estou até um pouco tímida em falar alguma coisa.
dentro de todo o processo que acontece dentro da prefeitura para que uma obra dessa seja concluída, ele passa por diversas etapas, tem desde o início do que vai precisar de material, foi o projeto lá que o Neinha foi até o fornecedor, de quanto ficaria isso. Não, Neinha, não faz, está muito caro, e o prefeito veio, fez visita, conversou com o Alain, almoçou aqui, e foi adiada até chegar num projeto que fosse satisfatório, que pudesse ter segurança e conforto tanto para os usuários quanto para os servidores. E no final do ano, com todas as mensagens que a gente recebe de Natal e Ano Novo, a mensagem, eu até me emociono de falar isso. Foi uma mensagem que eu recebi do Alain, que ele falou: Jô, a equipe do CAPES nunca esteve tão bem preparada para atender os usuários como agora, sabe? Dentro da administração, eu sou a Jô durona, a Jô rigorosa, porque minha postura precisa ser assim. Mas eu sou cidadã, eu sou moradora de Pádua, eu tenho vizinhos que são usuários daqui, que são muito bem atendidos, que por diversas vezes eu vim no meu carro, deixei aqui na porta, depois peguei e levei até a residência deles. São pessoas hoje que têm uma estrutura, que têm uma condição de vida, porque tem uma equipe aqui dentro que trabalha muito bem. Então, assim, a gente sabe que para vocês chegarem ao ponto que chegou de condição de trabalho, de estrutura, precisou que esse prédio fosse reformado, ele já vem de muito tempo de deterioração. A gente tem outros prédios na cidade assim, a gente tem a capela mortuária do cemitério João Paulo II, é um prédio novo, tem poucos anos aquele prédio, estava caindo, a gente reformou tudo, vocês estarão lá na reforma parcial que a gente fez, vai ter o antes e o depois também. Então, Alain, tua equipe está de parabéns, cara. Eu sei que para você estar desempenhando esse papel aqui, você tem o apoio dos seus pais que estão aqui presentes em casa, que te incentiva a fazer isso. Você tem a motivação dos seus servidores com todas as limitações, com todas as dificuldades, mas saiba que hoje vocês são vencedores. Aí, essa é a Jô, secretária municipal de administração. Prefeito, o senhor vai esperar mais um pouquinho, porque agora vamos trazer mais um astro para falar aqui pra gente. Um usuário do CAPES, Marcos Paulo! Bem, boa noite para vocês, para quem da equipe de fora que não me conhece, eu sou um paciente, né, de alcoolismo, né, que eu fiz o consumo do álcool durante há muito tempo. Graças a vocês por ter me dado a mão de eu ter alcançado uma recuperação. Nisso que a psicóloga a Graziela falou também, a Graziela também me ajudou em locais de acidente. Isso eu agradeço a vocês da equipe que deram a mão, vocês da equipe de fora aí, que deram a mão para nossa recuperação, para a construção da nossa união em geral de fora. Assim, a equipe que ajudaram na construção, porque a pior coisa triste é a pessoa ser doidinho, maluquinho. Eu na garra do álcool, eu tinha um apelido feio, carambola. Era fruta, tá, gente? Desculpa, mas, infelizmente, é isso, quem me deu foi o álcool. Eu, graças a Deus, hoje tenho 12 anos e 10 meses que eu não bebo o álcool. E isso, graças a vocês, a equipe. E outra coisa, vocês aí de fora, que queira ajudar, ajuda, dê a mão mesmo. Se tiver algum paciente, uma pessoa a ajudar, possa passar para cá, que a equipe toda do CAPES ajuda. Como a Filomena Miranda e Gino também, ó. Filomena, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Graziela, todo mundo da equipe. Josias Quintal, vem cá, eu quero te cumprimentar. Ó.
Cadê? Cadê? Muito prazer, tá? Muito obrigado. Eu não te conheço. Eu moro aqui em Santo Antônio de Pádua desde o dia 12 de agosto de 95. E o meu sonho era cumprimentar um prefeito pela primeira vez. Então, muito obrigado à equipe em geral, ao prefeito, à Fundação Mundial toda de fora. Muito obrigado. Esse é o Marcos Paulo, vamos aplaudir! É isso aí, gente! Esse é o Marcos, aí, dando um abraço. Pela primeira vez que ele cumprimenta um prefeito. Tá vendo, Josias Quintal? Vamos ouvir então agora o nosso prefeito, Josias Quintal. Parabéns, meu irmão, parabéns. Estão vendo como é que a providência divina é boa? A chuva então vai cair. São Pedro está segurando e vai permitir que a gente converse um pouquinho também. Mas eu quero, antes de falar, e minha fala vai ser breve também, só sugerir a vocês 5 segundinhos de reflexão. 5 segundinhos de uma reflexão e de uma homenagem a um brasileiro, eu diria, o mais ilustre dos brasileiros de hoje, Juiz Moro. Cinco segundinhos de reflexão em homenagem ao nosso Juiz Moro, pelo trabalho belíssimo, corajoso que está fazendo aqui nesse país. O Juiz Moro, no dia de ontem, ele, numa atitude derradeira, por quanto estavam tomando dele o poder de dar o golpe final no Lava Jato, ele libera, ele torna ostensiva uma investigação que tinha caráter sigiloso e que, pelo seu conteúdo, ela desnudou o Brasil. O Brasil hoje está nu. O poder no Brasil está nu. Pelas falas do ex-presidente Lula, pelas falas de ex-ministro, pelas falas da própria presidente. E a isso se deve a atitude corajosa desse brasileiro, o Juiz Moro. Então, vamos acompanhar os fatos, vamos refletir muito sobre isso, sobre os desdobramentos disso aí. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da vereadora Vanderleia, vereador Alexandre Brasil, vereador Tenente Bastos, vereador Torinho, vereadora Maria Dibe, vereador Dudu. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença dos secretários, dos funcionários. E eu quero dizer a vocês, parabenizar o secretário de Saúde, parabenizar o Alain, doutor Alain, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui agora comemorando uma reforma do CAPS. É bem verdade que passamos esse tempo todo sofrendo por conta da constatação do estado lastimável que se encontrava essa unidade e nós sem recursos, sem condições de fazer as obras que aqui precisavam. Mas tal foi a insistência do Alain e naturalmente a paciência dele que calava fundo em nosso coração, em nossas intenções. Então nós achamos caminhos para, com recursos próprios, realizarmos essa obra. Uma obra simples, não é uma obra que consome milhões, mas foi uma obra feita, acima de tudo, com muita dedicação. Ele envolveu a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saúde e outras pessoas nesse processo, e com muitas mãos a obra foi realizada e permite hoje um mínimo de condições para funcionamento dessa unidade de saúde tão importante para a municipalidade.
Eu não sei se todos sabem, mas aqui, a esse centro, acorrem mais ou menos 2.000 pessoas. Existem 2.000 pessoas que são cadastradas, que recebem assistência médica, que recebem medicamentos da prefeitura e recebem assistência dessa equipe técnica maravilhosa no dia a dia. Então, eu quero me desculpar com o Alain. Alain, eu demorei tanto tempo, né, Alain? Mas eu posso te garantir que esse tempo de demora foi um tempo de sofrimento para mim. Eu quero aqui dizer para todos vocês, agradecer mais uma vez o exemplo de profissional que é o Dr. Alain. Ele, por ser psicólogo, eu comentava hoje na rádio, ele certamente me analisou. Vocês sabem que o psicólogo está sempre entrando dentro da nossa mente. Então, quando ele me trazia as reivindicações, eu resistia de um modo ou outro, mas dava uma palavra de esperança a ele, e ele acreditou. Porque ele viu que havia seriedade, havia uma vontade muito grande da gente, mesmo não tendo recurso. Então, o Alain nunca perdeu a serenidade, nunca perdeu o ânimo com essa tarefa, com essa função que ele exerce, mesmo com muitas frustrações. Falta de um recurso, eventualmente falta de um remédio, eventualmente falta de um funcionário, e ele manteve a persistência, a crença de que era possível. Então, parabéns a você, Alain, por isso, nós te respeitamos por isso. Aliás, quando eu falo que nós te respeitamos, eu quero dizer para vocês também, não só o pessoal do CAPES, como também todo o quadro de saúde do município de Pádua. Nós respeitamos muito vocês. Nós sabemos o quanto tem sido difícil o dia a dia de vocês. Salários que não são compatíveis, falta de recursos no dia a dia, cobrança implacável da sociedade e também até de oposição política. Então, vocês são alvo dessas observações, alvos de críticas. Eu não quero, à medida em que elogio vocês, dizer também que vocês são todos perfeitos. Haverá dia que um outro servidor, são centenas, talvez com mau humor, por razões pessoais, ele não atende a pessoa adequadamente, vem reclamação, vem a crítica. Isso vale para o técnico, vale para o enfermeiro, vale para o médico. Então nós estamos sujeitos a isso. Mas isso não quer dizer que o quadro, que o corpo, ele seja um corpo ruim. Isso com certeza eu posso afiançar, posso garantir que não é ruim. O quadro nosso de servidores, de servidor da saúde é ótimo, é excelente. Eu ouço o relato de muita gente que passa pelo hospital, passa pelos postos de saúde, então é infinitamente maior as palavras de agradecimento, os elogios, do que as reclamações. Então essa é a impressão que eu tenho de vocês. E pessoalmente, eu tenho também um respeito muito grande ao profissional da saúde. Seja o médico, o enfermeiro, quem de nós, especialmente aqueles que já têm mais idade, que não passou pelas mãos de um médico, que não tomou banho aí pelas mãos de uma enfermeira, de um enfermeiro, que não teve o seu corpo exposto da forma mais difícil possível diante de um profissional desse e recebeu em troca atenção, carinho, tratamento médico. Quem é que não teve isso? Especialmente os mais velhos. Então, eu quero homenagear a vocês, que esse evento de hoje tenha duplamente uma finalidade dupla. A finalidade de comemorarmos a inauguração, mas também de homenagear todo esse quadro de profissionais da saúde do município de Pádua, tá? Então, que fique registrado isso. Eu quero também lembrar a população de Pádua que a situação nossa não é boa, não. Muitas vezes eu utilizo no programa de rádio, falando com o prefeito, para poder levar informações à população. É o dever do governante ele usar a mídia
usar esse poder de comunicação da mídia para levar informações. Muito mais do que um desejo pessoal, uma obrigação do governante. Ele se comunicar com a população. E a forma que se tem de se comunicar de forma massiva é através de um rádio, através do jornal, usando esses meios. Então eu tenho procurado, na minha fala no programa do prefeito, desde praticamente o início do governo, levando apreensões para a população, levando, ainda que ao desagrado de muitos, alertas, no sentido que devemos nos preparar para a crise, para uma crise que se avizinha. Isso eu falava há 3 anos. E agora devemos estar alertas para atravessar essa crise. Estamos em plena crise. E os efeitos, eles são imediatos nesse ente federativo chamado prefeitura. É o primeiro ente a sofrer os impactos da crise. Então, quero mais uma vez alertar vocês que estamos numa crise moral, que graças a Deus surgiu o Moro na vida para botar um basta nisso aí, ou para desnudar o país, mas uma crise também econômica, que não se sabe onde isso vai chegar. As quedas de receitas no país, elas se avolumam a cada dia mais crescente. Para que tenha ideia, aqui em Pados, somente nas receitas de royalty, nós estamos perdendo 50%. Já perdemos mais de 4 milhões em um ano e pouco. Só de royalty, só de uma das receitas. Então, como pode o governante fazer uma gestão segura, eficiente, se ele não tem recurso? Se ele vê diminuindo esse recurso a cada dia? Mal comparando, eu diria que a situação de Pádua é mais ou menos assim. Antes, como se tivesse uma dívida de 200 mil, uma despesa fixa de 1.200 e ganhando um salário de 1.000. Esse é o quadro que a gente encontrou. Passado esse tempo, o que se tem? Não temos uma dívida mais de 200 mil, mas temos uma dívida de 100 mil. A metade ainda está para pagar. A despesa fixa não se consegue baixar. Não se consegue baixar a despesa fixa. Então se mantém, vamos dizer, mal comparando, a 1.200. E a receita? A receita que era 1.000, a nossa agora é 800. Então transponham isso para o imaginário de vocês, como se fosse a situação de cada um. Assim é a prefeitura. Assim tem sido o governo. E não se sabe quando isso vai retomar. Quando que o desenvolvimento ele vai retomar. Parece que a gente passa o ano de 2016 ainda em crise, e parece que a gente entra em 2017 sem perspectiva também. Esse é o quadro que se tem. Então, às vezes eu comento com meus companheiros que momento ruim nós fomos acontecer. Eu poderia fazer o melhor governo da história de Pádua. Eu tenho capacidade para isso. Eu tenho história que me permite ter essa segurança. Mas só que aconteci no momento errado, no momento difícil. Mas nem por isso nós vamos deixar de ser eficientes. A gente tem zelado pelo cumprimento do pagamento da folha de pessoal, é a prioridade. Temos zelado para manter os recursos da saúde em nível razoável. A gente nunca vai dizer nível bom ou excelente, porque é um saco sem fundo, você não consegue. Mas nós gastamos muito mais do que a lei manda gastar com saúde. Nós gastamos muito mais do que isso. Nós gastamos o dobro, talvez, do que a lei obriga. E a gente está segurando essa onda. Somos uma referência na cidade, uma referência para outros municípios. Quem não sabe o que é saúde ruim, procura conhecer como é que andam as coisas nos outros municípios. Procure saber como é que é a saúde
na capital do estado, ou nas cidades mais importantes do estado, procurem saber como é que anda a saúde lá. E aí vão ver que nós estamos fazendo, nós, vocês, os profissionais da área, estamos fazendo verdadeiro milagre. Inclusive socorrendo os nossos municípios vizinhos, a população dos nossos municípios vizinhos. Então, gente, eu quero com essas palavras e encerrando a nossa fala de hoje, dizer que vem um momento político agora, já começou, e nesse momento começam a surgir vozes críticas. Essa questão de partidária, essa questão de oposições, então é um momento muito delicado. A gente vai ouvir vozes que silenciaram durante todos os anos passados, mas agora se apresentam, se mostram e vêm com cobranças, e às vezes cobranças fúteis. Você falar de saúde, falar de educação, isso é o básico. Falar de buraco na rua, isso é elementar, está todo mundo vendo que a cidade está cheia de buraco. Mas poucos se lembram de fazer referências ao rombo que deixaram na prefeitura. Estão preocupados com o buraco na rua para o discurso barato, o discurso fútil, mas se esquecem de falar do rombo, do verdadeiro rombo na prefeitura. Então essas falas, essas críticas, eu quero deixar bem claro que elas fazem despertar dentro de nós uma disposição enorme de luta. Muitas vezes a gente até nem sabe o que é capaz. Muitas vezes a gente, por uma conduta discreta, não sabe até o monstro que tem dentro de si. Então, a provocação, ela faz despertar esse desejo nosso, enorme, de defender nossas posições, de defender a verdade. E às vezes nos tornam verdadeiros gigantes de uma hora para outra. Então, que venham as críticas, quando construtivas, vamos tomar jeito, vamos nos cuidar e vamos corrigir. Se as críticas têm fundamento, nós temos que ter o dever de procurar corrigir os defeitos. Agora, se não são, vamos reagir na forma da provocação. Então, com essas colocações, eu quero deixar um abraço forte para todos vocês, dizer que a gente vai continuar fazendo o melhor para a cidade, né? Quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os desafios. Porque, na verdade, a gente tem uma história de vida também. Eu sempre tenho falado para o nosso pessoal, isso aqui em Pádua para mim não é aventura. Estar prefeito de Pádua não é uma aventura para mim. Eu tenho uma história de vida, eu tenho a verdade que procuro sempre fazer dela o meu escudo. E isso me dá uma força, uma coragem para o enfrentamento dos problemas que ninguém haverá de imaginar. Então, um forte abraço para todos, parabéns à saúde de Pádua, parabéns ao quadro funcional da saúde de Pádua, parabéns, doutor Alain, pela obra que ora é comemorada, pela reforma. Nós estamos fazendo uma obra nova, estamos fazendo uma pequena reforma, mas altamente significativa. Então, muito obrigado a todos vocês e até muito em breve em outras inaugurações. A despeito da crise, temos inaugurações mais a fazer, tá bom? Ficam convidados para a próxima quando, Neinha? Na outra semana vai inaugurar mais 2 postos. Mais 2 postos na outra semana? E você não vai inaugurar enquanto é secretário, Neinha? Mas eu estou até até o dia 31. Ah, vai fazer ainda dentro do seu tempo? Na reta final, hein? Então tá, gente, obrigado, vereadores, vereadoras. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm emprestado à cidade, na tarefa de vocês. Muito obrigado. Aí as palavras do excelentíssimo prefeito de Santo Antônio de Pádua, Josias Quintal de Oliveira. Opa! E vou passar o microfone pro Alain
fazer um agradecimento e fazer, claro, um convite especial para vocês. Boa noite, Alain. Primeiro, assim, eu quero agradecer ao prefeito, ele agradeceu a mim, mas não, eu agradeço os funcionários, os pacientes do CAPS, Neinha que está junto, é colega, é parceiro, é uma pena que ele está saindo daqui a pouquinho, mas a gente espera que ele esteja junto com a gente da melhor forma possível e apoiando a saúde mental e todas as outras unidades de saúde. Quero agradecer também ao pessoal que compõe a rede nossa de saúde, né, Neinha? É um grupo muito grande. Quero agradecer especificamente a minha equipe, que é o pessoal que está junto, que está batalhando, desde o pessoal mais antigo ao pessoal mais novo, pega com garra. Quero agradecer também, um agradecimento mais do que especial aos meus pais que estão aqui também, e agradecer a vocês que vieram aqui, a gente fazer agora o descerramento da placa para finalizar. Então tá aí, feito o convite, através do diretor do departamento, aqui, departamento mental do CAPS. Então todos estão convidados agora. A reportagem da Rádio Feliz e a TV Opção está aqui nesse momento, na reinauguração do CAPS de Santo Antônio de Pádua. Nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Saúde Mental, Alain de Aguiar Almeida, que vai falar pra gente da emoção, né, dessa conquista. Ele que sempre falava nos programas de rádio, cobrando do prefeito essa reforma, e hoje isso se tornando realidade. Alain, gostaria que você falasse pra gente da sua emoção de estar vivendo esse momento. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo. De fato uma emoção, porque são anos de trabalho aqui, como eu falei agora há pouco. Eu estou aqui há 10 anos na saúde mental de Pádua e de um retorno até a Pádua nesses 10 anos. E conquistar isso, como eu já falei hoje mais cedo, é um ganho, ganha a população de Pádua, ganha a clientela da região, pelo trabalho que desenvolvemos aqui, mas é um trabalho de conjunto, é um trabalho da equipe de saúde mental, é uma equipe dos serviços da rede de saúde mental do município, com o apoio do prefeito, com o apoio do secretário Neinha, sempre foi muito parceiro, muito junto. Então, assim, mais uma coisa, então, assim,
todas as promessas que o Josias fez e todos os pedidos que eu tive em relação à saúde mental, hoje se concretizou o último, que era a reforma estrutural nossa, além de uma adequação de equipe, uma liberdade, uma autonomia para trabalhar, e o efeito é esse. A equipe satisfeita os pacientes principalmente. A gente já tem visto os pacientes elogiando aqui, já vendo o crescimento nosso, o elogio. Muito bem, falando nesses pacientes, a gente teve aqui, né, um relato de um dos pacientes, que é o Marcos Paulo, que até emocionou. Não foi só uma reinauguração, mas foi também um momento de muita emoção. Marcante isso, né? Sim, o Marquinhos é um paciente nosso, muito querido e participativo, um paciente que ele participa muito, ele assim, aquilo que eu costumo dizer, a gente tem o CAPS e o ambulatório. O ambulatório de saúde mental, ele está mais centrado nas consultas individuais ou consultas em grupo, o CAPS é o lugar da atenção psicossocial, que envolve os fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. E essa parte da sociabilidade que um CAPS oferece é alguma coisa muito importante. E o Marquinhos é um dos grandes pacientes que assim, usa bem a atenção psicossocial. A gente ouviu também a palavra da funcionária Graziela, que também emocionou todo mundo que estava aqui presente, e falando também, né, desse respeito que o paciente mental precisa ter da população. Sim. Ainda mas já foi pior, o paciente portador de algum transtorno mental, algum sofrimento mental específico, ele é muito discriminado, é sempre muito mal visto, assim como os profissionais também. E a evolução do tratamento, um olhar mais integral para a saúde mental, que é essa coisa que eu marquei aqui, as questões biológicas, as psicológicas e as sociais, o trabalho integrado desses três setores vão proporcionar uma qualidade de vida melhor nos seus múltiplos aspectos aí. O Marquinhos é um bom exemplo disso, um caso bem sucedido mesmo nosso aqui, que está aqui regularmente com a gente. O prefeito falava que o trabalho do psicólogo é justamente de entrar na mente das pessoas. E a gente pôde perceber que você também entrou na mente da sua equipe, que você foi muito aplaudido no momento que foi fazer o uso da palavra. Não, eu acho que a grande questão, o Josias ele sempre fala isso, ele fala inclusive brincando, as pessoas falam isso e tem até esse mito que é o psicólogo, mas não, acho que não, acho que a grande questão que a gente na psicologia a grande questão nossa na psicologia, a gente vai apostar no sujeito, vai apostar que ele pode mais, então assim, apostamos eu apostei de poder assumir a direção de um departamento, e aí deu no que deu, está dando nisso, aposto na minha equipe, apostei, né, na própria proposta do prefeito até então. Então, assim, é uma questão de aposta, é uma questão de poder fazer surgir possibilidades. Volta a minha equipe, de repente, eles se deparam com um caso muito difícil e falam, mas esse caso não tem jeito não. Eu falei, se você já fala que não tem jeito, não tem, mas se você aposta, você abre uma outra porta, outras possibilidades para essa pessoa, que é um sujeito que responde, e a gente consegue isso. A gente pôde perceber ali também no telão o antes e o depois. A gente viu que as dependências realmente ficaram maravilhosas. Sim, o vídeo eu fiz esse vídeo, vocês são profissionais, eu não. Eu fiz esse vídeo correndo agora depois de 5h30 para estar aqui às 6h30. E a gente fez correndo para poder marcar isso. E é muito interessante isso, não sei se foi para vocês, porque para mim, quando eu acompanhei esses últimos 3 meses arduamente dessa reforma e dessa adequação, e eu me assustei com algumas fotos no início, porque assim, eu me desacostumei com a estrutura que nós tínhamos, precária, chovendo muito, a gente com risco de poder isso cair, a equipe apreensiva, adoecendo, porque tem uma questão também da saúde do trabalhador, né, de adoecer, uma estrutura precária. Eu tive, no meio do ano passado, eu tive uma situação de uma semana, eu tive 5 profissionais que faltaram, que estavam adoecidos, doenças respiratórias. Então, assim, tem uma questão de qualidade da saúde do trabalhador, uma questão muito importante. E faz toda uma diferença o ambiente. A gente trabalha isso também com o paciente. E teve também, dentro de tantas emoções, né, a presença dos pais também aqui, também, que é marcante para você, né? Sim. Não, sim, na verdade, a Jo até que começou a enunciar isso. Meu pai e minha mãe são grandes parceiros nisso, sofrem junto, tá junto. Posso mesmo contar com eles, mas sim, são fundamentais. Então, parabéns, que o senhor possa usufruir da melhor maneira possível desse novo ambiente. Tá. Eu que agradeço vocês, novamente agradeço o prefeito, o secretário de saúde, fazer um agradecimento generalizado e que a gente possa continuar ampliando no nosso trabalho e podendo fazer o melhor que a gente consegue, não o básico, que é isso que eu peço para a equipe. Não vamos ficar no básico, vamos fazer o nosso melhor. E a coisa tomou outra proporção. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau para vocês.
E vocês acabaram de assistir à reinauguração do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial Ilha da Convivência. Para você que ficou na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Esta é a TV Nova Opção, a TV conectada a você.